Conselho Consultivo, muito bom dia. Às quintas-feiras, como é habitual, contamos com a presença de Beja Amaro e Luís Todo Bom para comentar os temas da atualidade. O Orçamento do Estado foi aprovado na generalidade com os votos do PSD e CDS-PP, com exceção do deputado dos centristas eleito pela Madeira, que não respeitou o sentido de voto do partido. Tal como tinha anunciado, o PS votou contra, mas o Governo insistiu nos apelos para que o maior partido da oposição participe nas negociações para a refundação do Estado Social. Não foi suficiente o número 2 do governo, presidente do partido, parceiro da coligação, relembrar para dentro do CDS-PP que quem não respeitasse o sentido de voto para o orçamento sofreria consequências. Assim prevêem os estatutos do partido, mas não demoveu Rui Barreto, eleito pelo Círculo da Madeira, a levantar-se e a votar contra o documento que vai reger as contas do Estado para o próximo ano. Juntaram-se ao deputado do CDS, o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda, os Verdes e também o PS. Mas o Governo acredita que ainda há possibilidade de entendimentos com o maior partido da oposição. Este debate teve os seus momentos de tensão, mas suponho não errar se disser que o secretário-geral do Partido Socialista não disse liminarmente que não. Aproveitemos com cuidado esse espaço, porque o bem que está em causa é um bem maior. Abertura do Governo para tentar melhorar a proposta de orçamento, também demonstrada do lado do PSD. Estamos totalmente disponíveis para melhorar, dentro do possível, este orçamento do Estado. Nomeadamente a bancada do Partido Socialista, de quem esperamos contributos relevantes para, se possível, melhorar este orçamento e para também, no futuro, garantir a sustentabilidade do Estado Social. Por carta, convida-se à participação. Nas palavras prevalece a agressividade, roçando a teimosia, a cegueira e o deslumbramento com o poder. Revela a agenda escondida da maioria. A agenda que constitui o seu principal desígnio. A agenda da demolição do Estado Social. Um tema que dominou a discussão no Parlamento, depois do Governo propor que se repense a despesa estrutural do Estado. Para o PS, há perigo de se querer mexer na Constituição e destruir o Estado Social. O receio de que estaríamos a falar, obrigatória ou necessariamente, de uma revisão constitucional. É um receio infundado. A nossa proposta não é um gesto para a galeria. É autêntica, significa aceitar negociações, compromissos e cedências de parte a parte. Argumentos e garantias de Paulo Portas que não convencem a oposição mais à esquerda. O próprio Governo não acredita neste orçamento. É por isso que o Governo já está a considerar o patamar seguinte, a refundação do memorando. Mas se este orçamento não resolve os nossos problemas, significa que a carga de sacrifícios que representa para os portugueses está a ser completamente em vão. Podem ter a certeza que esta história não acaba aqui. Este orçamento não está aprovado e muito menos está em vigor. Pela nossa parte, continuaremos a lutar contra ele até ao último minuto. E muitos portugueses assim farão também. Quando querem desmantelar o Estado Social, estão a abrir um conflito de regime. E esse conflito de regime seguramente terá uma resposta popular, terá uma resposta nacional. A censura a este governo nesta Câmara pode ser minoritária, mas podem ter em atenção que ela já hoje é maioritária nas ruas. Maioritários os votos que viabilizam o Orçamento do Estado para 2013, mas o pescar de olho ao PS para reforçar o sim à proposta do Governo foi constante. O governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, disse ontem que o debate público tem de ser recentrado sobre o crescimento da economia portuguesa. Durante uma intervenção na abertura do ano letivo da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, Carlos Costa lembrou que qualquer adiamento do ajustamento implica novas necessidades de financiamento que não estão asseguradas e o agravamento do problema da sustentabilidade da dívida pública, com a consequente perda de credibilidade e agravamento de custos. A reorientação do debate público para a estratégia de crescimento, segundo o governador do Banco de Portugal, deve dar-se uma vez que o grande desafio do país é ser mais produtivo e gerador de emprego.
O FMI já está em Portugal a preparar a reforma do Estado. A revelação foi feita por Marques Mendes no habitual comentário no programa Política Mesmo, na TVI 24. Marques Mendes dá mesmo alguns números sobre os cortes na despesa que vão ser feitos com esta reforma, num total de 4 mil milhões de euros. De acordo com o social-democrata, o Governo está a preparar a reforma do Estado, anunciada na passada semana por Passos Coelho, com a ajuda de técnicos do Fundo Monetário Internacional, que já estão em Portugal e já tiveram reuniões com membros do Executivo. Marques Mendes afirmou ainda que as reuniões tiveram lugar nos Ministérios da Administração Interna e Defesa. O ex-presidente do PSD acrescentou que a reforma vai passar por várias concessões a privados, dando como exemplos as florestas, centros de saúde e os transportes públicos. Alterações que passarão também pela mobilidade especial da função pública e por mais pagamentos por parte dos portugueses na saúde e na educação. São estes alguns dos temas que vamos debater hoje aqui em Conselho Consultivo com José Benjamar e Luís Todemont. Muito obrigada pela presença aos dois aqui neste Conselho Consultivo, quinta-feira, feriado. José Benjamar, começo por si. Como é que vê toda esta questão da refundação que tanta celeuma deu no Parlamento? Já percebeu o que é a refundação do Estado? Eu não percebia e comecei por ir aos dicionários, ver o que é que queria dizer. E dos dicionários diz lá qualquer coisa como tornar mais fundo, refundar, tornar mais fundo, aprofundar. Eu depois tentei perceber o que é que aquilo queria dizer num discurso como o que foi feito e fiquei na mesma. Aprofundar o quê? Mas pronto, deixemos-nos de brincadeiras com palavras e tentemos ir à questão de fundo. Vamos lá ver. Se o Primeiro-Ministro queria referir-se à reforma do Estado, se queria referir-se ao papel que o Estado tem ou pode vir a ter, eu acho, digamos, que o assunto é realmente de grande profundidade de análise. Ele deveria ter começado por o fazer e acabaram de dar algumas notícias de uma possibilidade de, eu vou utilizar a palavra, não obstante não achar que não é mais aplicável ao assunto. Refundar o Estado devia ter começado a fazê-lo na altura própria, portanto estamos com 18 meses de governação. Já deveria ter, admito que nos primeiros 6 meses tivesse sido para aprender aquilo que parece que não sabiam, porque o que foi, digamos que, vendido na altura das eleições foi uma coisa completamente diferente daquilo que depois foi aplicado, mas pronto, admito que os primeiros 6 meses tivessem sido para reaprender e analisar tudo aquilo que tinham que fazer em função do que a Troika tinha ou estava a obrigar. Agora, nesta altura, vamos lá ver, tem que se fazer, mas já tinha que se fazer antes, tinha que se fazer há 5, há 10, há 15 anos, que é olhar para o Estado e começar a repensar que hoje o Estado não pode ser aquilo que era há 10 anos atrás. E isto é verdade para Portugal, é verdade para a Europa, temos falado aqui várias vezes. As funções do Estado têm que ser todas elas revistas. Tem que se olhar, há pouco, Paulo Portas dizia que a Constituição não estava em causa. Eu vou mais longe, eu acho que a Constituição está em causa. O que não está em causa é, digamos, que a reforma da Constituição aos bocadinhos, em função das necessidades específicas para resolver um problema específico. Ela está, digamos que, ou deverá estar inserida naquilo que nós aqui várias vezes também já dissemos, que é definir uma estratégia, neste caso para Portugal. A estratégia é essa que deve-se estar inserida no que é a Europa hoje, ou naquilo que deveria ser a Europa hoje, e aquilo que hoje é o mundo, que nada tem a ver, mas em absoluto nada tem a ver com a altura em que a nossa Constituição foi escrita, com os interesses que na altura existiam e as necessidades de transcrever para o papel todo um conjunto de políticas e de estratégia que na altura era a correta, mas que hoje nada disso está, digamos que, em vigor. Nós olhamos para a Constituição, lemos a Constituição, mais de metade dela, tirando um conjunto de princípios básicos, mais de metade dela não é aplicável, é impossível. E digamos que está a causar, ela própria, no seu todo, dificuldades à gestão, seja de que governo seja. Agora, não ataquemos especificamente este governo. Qualquer
qualquer, digamos que, estratégia política que venha a ser definida vai, se não mexermos na Constituição, mas faço aqui o parênteses, repito aquilo que disse, não é mexer na Constituição para alterar 4 ou 5 artigos. Uma reforma profunda. É uma reforma profunda, é uma nova Constituição, à luz daquilo que é o mundo hoje. Eu não estou a pôr em causa os princípios, os grandes princípios da Constituição, mas sim todo um conjunto de outras coisas que não possibilitam qual refundação. Não há possibilidades. Não acredito que seja possível, não obstante Paulo Portas o ter feito, seja possível fazer, digamos que, grandes reformas ao nível do Estado, repensar o Estado, sem se mexer na Constituição ao mesmo tempo. Não é possível, de certeza absoluta. Luís Todo Bom, esta refundação, esta reforma do Estado implica necessariamente uma revisão constitucional? A revisão constitucional ajudava, embora se possa fazer muita coisa com a Constituição atual que nós temos. Utilizar a Constituição como um pretexto para não fazer ou adiar as reformas não parece o bom caminho. E eu julgo que estamos de acordo. E eu julgo que o discurso do Dr. Paulo Portas vai nesse sentido, dizer com esta Constituição é possível fazer muita coisa. Era melhor alterar alguns aspectos da Constituição, torná-la mais moderna, mais adaptada aos tempos modernos, porque a Constituição já tem uns anos e, de facto, foi feita por pequenos ajustamentos, o que torna, digamos, o todo, neste momento, pouco coerente. E há um conjunto de princípios básicos na Constituição que nós devemos manter, que faz parte da cultura europeia, que faz parte da cultura da nossa evolução civilizacional, de que nós não queremos abdicar. Mas a própria formulação na Constituição não é feliz. Deixe-me dar-lhe um exemplo. A Constituição devia dizer que garante a saúde de todos os portugueses. Não deve dizer que a saúde tem que ter, a prestação de serviço de saúde tem que ser tendencialmente gratuito. Porque é pior esta, na minha opinião, é pior esta formulação. Porque cria imensos problemas à gestão dos serviços de saúde, à complementaridade dos serviços de saúde públicos, privados e, digamos, das organizações sem fim lucrativo, nomeadamente das misericórdias. E não tem vantagem nenhuma. O que o Estado deve é dizer que não permitirá que nenhum dos seus cidadãos morra na rua sem cuidados de saúde. Agora, ou seja, e que os cuidados de saúde não podem estar associados à capacidade económica e financeira de cada cidadão. Ou seja, os cidadãos que não têm capacidade económica ou financeira, o Estado tem que garantir. Os que têm, porque é que não hão de pagar? Porque é que não hão de contribuir de uma forma mais progressiva para o custo real dos serviços? Repare, o custo real dos serviços tem aumentado exponencialmente por força dos aumentos das tecnologias, por força da sofisticação tecnológica das intervenções cirúrgicas, dos medicamentos, etc. E que está na base do aumento da esperança de vida dos cidadãos. Aumento de esperança de vida dos cidadãos também, que tem que ser ligado aos aspectos ao período de atividade profissional de cada um de nós. Repare, o problema do adiamento, do aumento da idade de reforma, para mim é um enigma. Porque hoje em dia, cada vez mais, as pessoas até aos 70 anos estão completamente capazes, porque efetivamente os sistemas de saúde melhoraram de um modo drástico a nossa capacidade, digamos, de viver e de viver com as qualidades intelectuais e físicas em condições. Não há nenhuma razão para não fazer isto. Ora bem, isto quer dizer que há um conjunto de aspectos que têm que ser alterados, porque a vida mudou muito há 40 anos para 30 e tal anos para cá. Eu não gosto especialmente da palavra refundação. Refundação, o conceito é fundar de novo. Portanto, o que quer dizer que há uma fundação, foi fundado, a fundação, o Estado ou a nação, e vai a refundar. Não gosto. Eu preferia, é evidente que palavras também têm o seu interesse político, mas eu prefiro a redefinição, redimensionamento e reformulação das funções do Estado. E isso é uma necessidade imperiosa que nós temos que fazer. Eu não tenho dúvidas nenhumas que nós temos que fazer isso a breve trecho, sob pena de destruirmos o Estado Social. José Benja-Amaro, é esta preocupação, o Estado Social, que está a criar celeuma no Parlamento, porque
Aparentemente, pelaquilo que aqui é falado, haverá interesse em que esta revisão constitucional seja feita para melhorar a eficácia, inclusive, do Estado. Mas os partidos têm condições para se unir, porque o PSD e o CDS sozinhos não conseguem fazer avançar esta revisão. Vamos ver. Eu diria que, voltando só um pouco atrás, eu julgo que o Instituto Bom deu o exemplo certo daquilo que, se quisesse, eu queria dizer há pouco. Não é possível com esta Constituição e sem remodelar, fazer reformas profundas ao nível do Estado. Tudo aquilo que se venha a fazer com base nesta Constituição, como é evidente, conseguem-se alterar procedimentos, até ver, se calhar, alguns processos, mas não é disso que nós deveríamos estar a falar no dia de hoje. Devemos estar a falar de coisas mais profundas, em termos das alterações que Portugal precisa. E isto é um exemplo claro, digamos, que às vezes só de alteração de pequenas palavras, porque não são por acaso que elas lá estavam, mas que, se forem alteradas, permitem olhar para, digamos, que o futuro de uma forma completamente diferente, que hoje não é possível. Mais ainda, eu diria que com esta atual Constituição, o perigo, e agora respondendo à sua questão, o perigo da destruição do dito Estado Social, na forma como nós o conhecemos, e mais ainda, com todos os problemas que podem advir dessa forma de destruir esse Estado Social, e basta olhar, porque ela vai criar conflitos imediatos na sociedade, porque vai haver contradições inevitáveis entre os necessários ajustamentos que se têm que fazer ao Estado Social, sem o pôr em causa. E digamos que o que foi acabado de referir, e essa possível alteração, pegando neste mesmo exemplo, não é preciso, e podíamos ir buscar mais, não é necessário tirar os direitos, os grandes direitos de acesso, portanto, à educação, à saúde, etc., alterando, digamos, que a Constituição, mas a forma como ela está, um conjunto de... é inevitável, um conjunto de ações que se façam em relação a esse mesmo Estado Social podem imediatamente ser postos em causas pelo Tribunal Constitucional. Exatamente. E repare uma coisa, e não podemos, em democracia e na forma que a democracia hoje está representada, não podemos pôr em causa a decisão do Tribunal Constitucional. Exatamente. Não pode ser posto em causa, mesmo que a decisão do Tribunal Constitucional seja contra uma qualquer atitude, ação ou alteração do Estado e da organização do Estado. Não pode ser posto em causa. Porque se o fizermos, nós estamos a pôr em causa a democracia. E isso é muito complicado. Aí iríamos para outro assunto, mas era muito complicado. Portanto, o problema de fundo está na própria Constituição. E repare, eu aqui não podem acusar de nem ser de direita, nem de centro, nem de esquerda. Julgo que tento ser, ou pensar, digamos que a bem de país e a bem de Portugal. Nós hoje, 30 e tal anos depois, precisamos realmente de repensar Portugal e para o fazer temos que mexer claramente na Constituição. Respondendo à sua pergunta, eu acho que o PS, eu diria que todos os partidos, o PC deveria também repensar-se, porque se não se repensar, o PC desaparece. É uma questão de tempo, vai levar algum tempo mais, mas basta olhar para algumas das manifestações e ver que quase todas as pessoas que fazem manifestações têm a minha idade ou são mais velhos. E depois há uma pequena juventude, mas são muito poucos. Portanto, o futuro não passa por ali, para além das questões ideológicas. Mas o que é um facto é que todos os partidos deviam sentar-se à volta de uma mesa e, enquanto que o governo governa, bem ou mal, isso é outro assunto, deveriam sentar-se e repensar realmente a dita Constituição, sem perder de vista os princípios básicos
de que são, digamos, e que estão enquadrados nesta mesma Constituição que nós hoje temos, mas que tem que ser reformulada. Hoje tudo bom, mas há condições para que este consenso exista? Eu espero que haja. Eu tenho pena que o PS... Aquilo que assistimos nos últimos dias do Parlamento, com o apelo à responsabilidade por parte do PSD e do CDS, de chamar à responsabilidade do PS, eu julgo que, e a recusa por parte de repare, António José Seguro. pronto, a Assembleia também é uma mostra, digamos, é um jogo político que se faz na Assembleia e nós devemos interpretar também, ou perceber um bocadinho melhor esse jogo político. Relativizar? Enfim, aquelas declarações muito inflamadas, eu julgo que não é o que acontece nas comissões de especialidade e não é no que acontece nos grupos mais restritos, digamos, discussão, onde a discussão política é mais aprofundada e é mais intensa e até é mais coordenada. Eu tenho pena que o PS tenha votado contra e não se tenha abstido. Eu preferia, julgo que era melhor para o país que o voto do PS fosse de abstenção. Em termos internacionais, votar a favor, é evidente, estava fora de questão. O PS podia ter feito uma declaração política que, na minha opinião, era boa para ele, partido, até para preparar a alternância, porque não há nada melhor num país do que nós acreditarmos que há uma alternância democrática, porque as boas oposições fazem bons governos. E dizendo que não estava de acordo com o orçamento, enfim, que tinha outra alternativa, mas que não o queria inviabilizar e que estava disponível e que estará disponível para reavaliar, digamos assim, um conjunto de definições e de dimensionamento do Estado que, sem pôr em causa princípios básicos, volto a dizer, do Estado Social. E princípios básicos não é só do Estado Social, da cultura europeia e da cultura portuguesa, porque nós temos uma cultura de vários séculos. E eu nunca me sinto confortável com alterações culturais. Aliás, a Constituição, que, na minha opinião, devia ser revista, mas deve ser revista também com cuidado. Não é alterá-la completamente, porque sendo, digamos assim, sendo um órgão básico de definição de cultura de um país, tem que se mexer com pinças. Agora, estou de acordo com o José Bajamar diz, não é o artigo 4º, porque, entretanto, isso impede-nos de assinar um acordo europeu. Repare, a realidade europeia obriga-nos também a redefinir o nosso posicionamento como país nesta região geográfica. E o José Bajamar tem razão a dizer que nós não podemos, de maneira alguma, pôr em causa as decisões do Tribunal Constitucional. Porque os juízes do Tribunal Constitucional juraram defender a Constituição e, portanto, têm um juramento que é de interpretar a Constituição e decidir em conformidade. Agora, o juiz o que dizem simplesmente é se o país pensa que esta Constituição impede que o país evolua no sentido de maior justiça social até, de uma criação de mais emprego e de criação de melhores condições de vida, então os senhores deputados, que é quem tem o poder para o fazer, façam favor, alterem a Constituição. E nós, juízes, cá estaremos de novo para interpretar essa nova Constituição que o povo português, através dos seus legítimos representantes, alterou, para garantir, para que ela continue a ser o garante da estabilidade democrática e da estabilidade legislativa do país. Portanto, estes princípios são fundamentais. Agora, eu não vejo que o PS não esteja... Repara uma coisa, este é um país pequeno e todos nós nos conhecemos e todos nós somos amigos uns dos outros. E eu não vejo que o PS, que não seja possível encontrar um acordo com o Partido Socialista. E penso que o facto de nós recorrermos, o Governo ter, em princípio, não sei como é que o FMI está cá, se foi o Governo que o chamou, se foram eles que se ofereceram, se faz parte, digamos, do acordo da Troika, que não estou dentro dos segredos da governação. Não é ainda oficial a visita do FMI. Do FMI. Mas sabe uma coisa, eu acho uma boa notícia. Eu penso que é uma boa notícia pedirmos a uma entidade externa, especializada nestes problemas, que faça uma avaliação e uma proposta de reformulação e redefinição das funções do Estado, nesta ótica do crescimento. Repara uma coisa, esta semana nós temos 3 grandes temas. A refundação
Passou a ser o tema do central. memorando, bem, e depois é do memorando, eu acho que o memorando então não se refunda, o memorando é um papel, é um contrato. Bom, portanto, a refundação do memorando, as redefinições do Estado e, eventualmente, a revisão constitucional, que esteve sempre presente na discussão na Assembleia, e a votação do Orçamento, e as declarações do Governador do Banco de Portugal, que é das pessoas mais sensatas e mais conhecedoras da economia europeia, dizendo que nós devíamos recentrar o discurso no crescimento. Não é possível o crescimento sem redefinir as funções do Estado. Portanto, é bom que nós, portugueses, aceitemos isso, quanto mais depressa, melhor. Eu agradeço aos dois a presença aqui neste Conselho Consultivo. Infelizmente já terminamos o nosso tema. Vamos ter de ficar por aqui. Conto convosco na próxima semana. O Conselho Consultivo fica por aqui. Voltamos amanhã com mais um tema para analisar. Até lá.